Lá está escrito assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você sabe quem foi que disse essas palavras? A carne é fraca. Você já parou para pensar? Talvez você já ouviu essa expressão em muitos lugares, através de muitas pessoas. Mas você já parou para pensar quem foi que disse a carne é fraca? Você sabe? Se você disse Jesus, você acertou. Mas quando eu digo que foi Jesus que disse essas palavras, tem muitas pessoas que ficam pensando, mas será possível? Foi Jesus mesmo quem disse isso? Foi Jesus. É bem verdade que fica difícil um pouco para a gente acreditar que foi Jesus que disse isso, porque essa expressão, nos dias de hoje, ela tem uma conotação muito errada do seu real sentido. Essa expressão a carne é fraca tem sido a muleta de muitos, tem sido a desculpa de muitos que vivem no pecado, vivem fazendo o que é errado, vivem cedendo às tentações e às seduções do inimigo. E aí, quando essas pessoas cedem à tentação do pecado, elas usam essa frase para se justificar. A carne é fraca. Mas já teve uma pessoa que disse um dia que a carne é fraca, mas o pecado não é alimento. Se por um lado a carne é fraca, o pecado não é alimento. Não é com o pecado que você vai fortalecer a sua carne. E é importante que nós saibamos que quando Jesus disse isso, ele não usou apenas a frase a carne é fraca. Veja o que ele disse primeiro. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em que situação que Jesus disse essas palavras? Jesus disse essas palavras momentos antes dele ser preso para ser crucificado. Jesus já antevia, Jesus já pressentia que estava na hora dele ser entregue aos malfeitores. Então, Jesus está ali agonizando no monte do Getsemane, no jardim do Getsemane, e enquanto ele está em oração, ele sente e ele pressente o que é que vai acontecer a ele. Ele consegue enxergar tudo aquilo que vai ocorrer, a começar pela traição de um dos seus discípulos, que vai entregá-lo com um beijo. Depois, na fuga, no abandono de outros, na negação de um deles. Enfim, Jesus sabe que vai ser difícil passar por aquilo que ele tem que passar. Ele diz: o espírito, na verdade, está pronto. Ou seja, a sua parte espiritual, aquela parte que está conectada com Deus, essa parte está plenamente convicta do que tem que fazer. Sabe que aquela é a missão que ele tem que cumprir. Porém, mesmo sabendo disso, o seu corpo, a sua alma e suas emoções, elas não acompanham o espírito. Elas querem fugir. Jesus sabe que não é fácil, mas ele vai ter que enfrentar. E diante dessas palavras, vigiai e orai para que não entreis em tentação, Jesus, ele mostra que até mesmo no momento de maior agonia da vida dele, quando ele está momentos antes ali de ser aprisionado para ser crucificado, ele demonstra a sua preocupação com os seus discípulos, com os seus seguidores. A primeira coisa que ele diz é: vigiai e orai.
E é sobre isso que eu quero falar com você, meu irmão, com você, minha irmã. Diariamente eu recebo pedidos de oração por pessoas que estão atravessando crises, as mais diversas. E a maioria dos pedidos de oração tem relação com crises financeiras e conjugais. Tem gente que está passando um perrengue danado na vida financeira e outros estão passando também um perrengue danado na vida conjugal, na vida matrimonial. E aí, diante dessa palavra, eu percebo uma coisa. Jesus nos deixou um conselho que, se for obedecido, vai nos ajudar a evitar essas crises. E depois, certamente, nós vamos poder ter uma vida muito melhor. Porque não é o propósito de Deus que a gente viva em crise. Muitas crises nós entramos por negligência à palavra de Deus. E aqui Jesus está dizendo: vigiem, orem, ou seja, abram os olhos, estejam alertas, estejam atentos. E hoje esse conselho é mais urgente do que nunca, porque nunca nós vivemos um tempo de tantas distrações. Nunca nós enfrentamos um tempo em que as pessoas estão cada vez mais distraídas, e com essa distração o inimigo tem vantagem sobre nós. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer. Algumas relações estão abaladas e até acabadas em razão da negligência, da falta de atenção, de desleixo mesmo, de desmazelo. E onde que isso ocorre? Na vida espiritual. A primeira a ser afetada é a vida espiritual. Na maioria das vezes começa por aí. A pessoa vai deixando de ter um tempo com Deus, deixando de orar, deixando de buscar a face de Deus. E a partir daí começam os grandes problemas. E depois da vida espiritual, nós vamos observando que muitas pessoas também estão caminhando ladeira abaixo na vida social. A cada ano que passa, as pessoas vão deixando a convivência com pessoas reais e se entregando a relacionamentos virtuais. A pessoa, às vezes, ela não consegue ter 2 ou 3 amigos na vida real. E ela não sente falta, por quê? Porque ela tem 300 na rede social e ela se conforta com isso. Mas não percebe que o ser humano precisa de relacionamentos reais, verdadeiros. Não relacionamentos de aparência, porque na rede social cada um é o que quer ser. Cada um cria um personagem e vive uma vida de mentiras. Mas essa vida de mentiras, uma hora, fracassa. E na vida íntima, na nossa comunhão, na casa, no lar, muitas vezes, pelo fato de sermos negligentes e não darmos atenção ao conselho de Jesus, temos enfrentado lutas e mais lutas na nossa família. Na vida íntima, hoje, muitos casais estão deixando a desejar porque eles não têm intimidade. Tem gente que pensa que quando se fala de intimidade, a gente está falando sobre relação, né? Ah, fulano teve uma relação com outro essa noite, teve intimidade. Teve nada. Intimidade é quando você consegue ser realmente quem você é diante da pessoa com quem você está. É quando você consegue tirar as máscaras. É quando você consegue assumir os seus pecados, as suas fraquezas. É quando você tem capacidade para pedir ajuda para vencer algo que você sozinho não está conseguindo. É isso que é ter intimidade. Intimidade não é tirar a roupa. Intimidade é despir a máscara, tirar a máscara. Tirar o personagem e dizer aquilo que você realmente é.